Olá, hoje no mundo político as forças religiosas no parlamento. Como a bancada evangélica e representantes de outros segmentos têm se movido no novo ciclo de poder, os posicionamentos em relação ao governo Lula e as pautas de costumes, e as disputas que protagonizam na arena cultural. Eu converso com Lívia Reis, cientista social e coordenadora do Instituto de Estudos da Religião. Bem-vinda mais uma vez ao Mundo Político, Lívia. Um prazer recebê-la. Oi, Marco. Sempre um prazer falar contigo e contribuir aí para esse debate. Obrigado, Lívia. A troca de comando no Planalto, desde o início desse ano, já teve, na sua visão, impactos mais notáveis nos últimos meses na bancada evangélica / religiosa? Claro, certamente sim, Marco. Questão, em primeiro lugar, acho que é importante, acho que como é um dado de pesquisa, inclusive isso, né? Que a Frente Parlamentar Evangélica ainda nem foi instaurada na Câmara, né? Ela está protocolada na mesa diretora, mas não teve o ato de instalação. Por quê? Eu acho que com tantas coisas que vêm acontecendo, né, desde a posse do presidente Lula, os deputados, né, que integram a frente preferiram priorizar outros temas, né, e se articular de outras formas, porque eles já consideram a frente tão estruturada que a instauração é um mero ato formal. Então, a gente vai ter como presidentes, né, da próxima legislatura da FPE o Silas Câmara e o Eli Borges, que vão se alternar nessa presidência, mas formalmente, né, a frente ainda não foi instaurada. Ao contrário, no Senado foi. A Damares Alves, né, e o Carlos Viana são os presidentes da Câmara, da frente no Senado. E esses atores estão se articulando de muitas formas, porque eles não são só religiosos, né? Não tem só essa identidade religiosa, eles são oposição ao governo. Então, pesquisas divulgadas em abril, mostram um cenário em que os evangélicos, comparados com o restante da população, ainda avaliam pior o governo, né? Por quais esforços do Executivo você acredita que possa passar uma quebra de resistências junto a esse eleitorado? Política pública. Política pública. E essa é a aposta também, eu acho, do novo governo, que está preferindo fazer uma política menos direcionada para questões identitárias e focando em questões mais universalizantes, que é uma característica bem especial do próprio presidente Lula. O que muda é realmente a relação com atores do chamado, né, da chamada bancada evangélica, né? Nos dois primeiros governos a relação era uma e agora é outra completamente diferente. E não é à toa que, por conta da diferença nessa relação, a avaliação do governo por parte do segmento evangélico diminuiu. Por que isso acontece? Desde as eleições a gente vem assistindo, né, de uma forma muito dura os ataques ao que eles chamam de esquerda, né? A esquerda ela foi sendo patologizada, foi sendo construída uma narrativa também dentro das igrejas, mas não só, de que o esquerdismo é uma doença, né? O próprio Silas Malafaia sempre fala isso, né? Isso é uma doença. Então, essa patologização da esquerda faz com que pessoas que tenham a religião como uma coisa fundamental na sua vida e uma relação de confiança muito grande com os seus líderes de fé, os seus pastores, e tem aquela comunidade ali como um eixo central e importante da sua vida, acabem reproduzindo determinados discursos de demonização dessa chamada esquerda, do qual o PT é o maior representante. E é por isso que, inicialmente, ainda dentro do segmento evangélico, a tendência, eu acho normal, inclusive, né, porque tem toda uma campanha que nunca parou de difamação dessa esquerda, que vira meio que um ente, né, amorfo, bem sem rosto mesmo, mas está ali para aterrorizar e acabar com as famílias, né? Tem esse discurso de demonização das esquerdas. E é natural que dentro das igrejas esse discurso sendo reproduzido o tempo inteiro, as pessoas que ali frequentam tendam a reproduzir esse discurso. Eu acho que com políticas públicas de redução de desigualdade social, de maior acesso às políticas de Estado, essa imagem do PT como sendo esse grande demônio, né, que tenda a diminuir. Você fez um resgate importante, né? A gente lembra que a Igreja Universal
o partido, né, ligado a ela, né, chegou a ter ali o vice-presidente da República em um determinado momento da história do país, né, no segundo mandato de Lula, Zé Alencar já estava filiado ao então PRB e realmente havia uma proximidade ali. No atual governo, a agenda presidencial revela que o presidente Lula não recebeu ainda nenhum líder religioso em seu gabinete no Palácio do Planalto nesses 4 meses. Quer dizer, é uma relação que ficou mais distante mesmo, né? Tem como reconstruir pontes, por exemplo, com lideranças importantes do segmento? Seria importante esse diálogo pessoal do presidente? A pergunta deveria ser se essas lideranças querem construir essa ponte, né? Porque aí quando um não quer, dois não brigam, né? E muito menos conversam. E eu acho que, assim, inicialmente também, esses primeiros meses de governo, foram meses de arrumação de casa, né? E arrumar casa depois de um cenário de destruição em termos de estrutura de governo mesmo, exige um foco nessa reorganização da casa. Eu acho que a partir de agora também o governo vai começar a focar mais em ampliar, né, as conversas com lideranças de grupos de oposição, mas Damares Alves não vai conversar com o Lula, né? E assim, tem os limites que não vão ser transpostos. E eles não querem que sejam transpostos também, entende? E eu acho que também tem um ressentimento muito grande porque as igrejas evangélicas durante os governos do presidente Lula, os primeiros governos do Lula e nos 2 da Dilma, tiveram muita abertura. A Dilma esteve na inauguração do Templo de Salomão. O Marcos Luciano era presidente da comissão. Enfim, esses acordos e essas lideranças evangélicas, que hoje são muito proeminentes no Congresso, elas cresceram e tiveram possibilidade de crescer durante os governos do PT. Ao mesmo tempo, eles estão, para os seus tanto para o seu eleitorado, para os fiéis das igrejas com quem eles são articulados, contando uma outra história, né? Que o PT perseguia igrejas, que o PT vai fechar igrejas, que se o PT voltar, as famílias estarão ameaçadas porque vão ser aprovados o banheiro, como é que é? O banheiro unissex, enfim, é uma produção constante de desinformação, de propagação de fake news, né? E de demonização desse outro, né? E patologizado ainda por cima, né? Que é um outro que, além de ser um demônio, ele é uma doença, é um câncer a ser extirpado da nossa democracia, né? Então, quando você tem, de um lado, pessoas que não valorizam a diferença e querem eliminar essa diferença, o diálogo fica muito difícil, né? Parte da bancada evangélica é associada, por vezes, Lívia, a fisiologismo, né, em análises políticas que se fazem. Isso ocorre, de fato, vocês que estudam mais profundamente o comportamento dessa bancada, né, em recortes mais históricos? Sim, porque é o que a gente fala, né? A gente fala que são deputados que têm uma identidade religiosa, mas eles também estão atrelados aos seus partidos e também participam da dinâmica do Congresso, da dinâmica partidária, da dinâmica política do país. Então, a religião é um vetor importante de construção de moralidades e de pautas, né, a serem defendidas nos espaços democráticos. Mas, não necessariamente, esses atores muitas vezes precisam também obedecer às dinâmicas seculares, né, do mundo da política. Então, nem sempre a religião ou a identidade religiosa consegue também determinar como esses atores se comportam. Isso gera contradições, né, na atuação dessa bancada. Mas o mundo é feito de contradição e ambivalência, né? Nunca é uma coisa ou outra, né? São sempre muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que isso que dificulta mais ainda a nossa compreensão da coisa, porque é muito complexa mesmo. Um racha recente, né, na bancada religiosa se deu em relação ao projeto que trata da regulação de conteúdos em redes sociais, né, com grupos se posicionando ali a favor e contra. É algo que tende a se repetir em outras pautas? Certamente. Assim, agora que o Bolsonaro não é mais governo, resta, né, as lutas do Congresso. Volta-se, né, a pauta da Frente Parlamentar Evangélica e dos deputados evangélicos volta a se concentrar exclusivamente no Congresso. É ali que eles vão se articular. Eu acho que, inclusive, a própria Frente Parlamentar não foi instaurada porque eles resolveram que precisavam fazer realmente um foco maior
no projeto no PL das fake news, que eles chamam de PL da censura. Então, nós vimos duas coletivas, né, de líderes falando supostamente pela bancada, né, pelo mesmo grupo de parlamentares, se dizendo contra e a favor do projeto. Exatamente, mas a tendência, né, desses deputados, que são em sua maioria ligados a partidos de direita e de extrema-direita, é a condenar a regulação das mídias, porque é por esses canais que circulam a maior parte da desinformação. Né? Se você tem uma regulação, aqueles conteúdos vão ser proibidos de circular. Então, isso vira uma pauta central, por exemplo, se você há 6 meses atrás, estava tentando disputar uma eleição com base em vídeos falaciosos sendo publicados na mídia social, que tem muita circulação. Ao mesmo tempo, o relator, né, o Orlando Silva, fez acenos a grupos religiosos com ajustes no texto ali, né, em relação à profissão de fé, enfim. Exatamente. Esse é um foco de disputa muito importante, que é a internet. Hoje não tem nenhuma legislação específica que regule o conteúdo das plataformas e das mídias sociais, né? Então, ela acaba virando um terreno muito fértil para a disseminação de inverdades, de mentiras, né? Então, a PL era justamente não para cercear qualquer informação de circular, né? O conteúdo do projeto de lei previa justamente uma responsabilização de quem estava produzindo aquele conteúdo, e também uma forma de prevendo uma forma de coibir a circulação de conteúdos que fossem mentirosos. A gente não quer que coisas mentirosas continuem circulando, isso é natural, né? A gente já viu países da União Europeia, a própria Austrália, que já tem regulação de plataformas e mídias sociais, e é um movimento natural no mundo que se propõe a ser democrático. Lívia, a Comissão de Cultura, né, da Câmara dos Deputados tem despertado uma atenção especial aí de pesquisadores de religião e política nesse início de um novo ciclo. Você mesmo tem artigo a respeito. Quais disputas estão sendo travadas ali? Meu Marco, são muitas. Eu acho que o campo da cultura ele vem se tornando um campo fundamental de disputa dos evangélicos de uma maneira geral. E, na verdade, para a gente começar essa conversa, a gente precisa voltar 500 anos na história, porque o campo da cultura ele sempre foi dominado, pelo catolicismo, né? A gente tem uma cultura católica que caracteriza muito o nosso cotidiano, os nossos espaços públicos, né? A gente tem um Cristo Redentor no Rio de Janeiro, né? Nossa sétima maravilha do mundo. E a construção do Brasil enquanto nação, ela foi atravessada pelo catolicismo, né? Então, a gente tem uma identidade, né? Vamos falar sempre assim, a gente sempre teve uma identidade nacional atravessada pelo catolicismo e pelos aspectos afro-religiosos que o catolicismo também admitia como legítimos, né? Porque outros o catolicismo violentou, apagou, também demonizou, né? Mas outros sobreviveram. E esses aspectos afro-religiosos também foram encampados no campo da cultura nessa disputa da construção de uma identidade nacional brasileira. E quem está de fora dessa noção de identidade nacional no Brasil? Se você não é católico, se você não é afro. Os afros, muitas dificuldades eles conseguiram acessar os projetos de lei, as dinâmicas de patrimonialização, de valorização, de preservação da sua própria fé, porque a gente tem uma Constituição, inclusive, que permite isso, né? E que prevê esse tipo de preservação cultural. E os evangélicos nunca estiveram aí. E eles sempre quiseram ser incluídos nessa narrativa do nacional, né? O Brasil é um país, o Brasil é o maior país católico do mundo. Não, tem os afro-religiosos que estão resistindo desde que chegaram, as pessoas escravizadas vieram trazidas para o Brasil, e estão aí resistindo a essa dinâmica. Os evangélicos, não, né? Agora não são estão articulados para isso. Agora estão articulados para isso, objetivamente. Objetivamente. Não é que não existiam, né? Eles sempre estiveram, mas de uma forma muito desarticulada, porque o próprio campo não dava elementos para eles conseguirem fazer entrar nessas narrativas de disputa. Por exemplo, o que vai patrimonializar no IFAM? Se você não tem um conjunto arquitetônico antigo, se você não tem práticas
antigas de fé, como tem os afro-religiosos, como tem no catolicismo, enfim, os elementos necessários, né, para fazer uma patrimonialização, os processos de patrimonialização, eles impediam também que os evangélicos acessassem esses espaços, né, uma religião bem mais recente. É um movimento muito mais recente, né? Sobretudo se a gente pensar nas novas igrejas pentecostais que surgiram aí lá para o final, apenas só para o final ali da década de 1970. Aí, o que eles estão fazendo? Se articulando para entrar nessa narrativa de outras formas. Eu dou sempre um exemplo que aqui no Rio de Janeiro foi reconhecido como patrimônio material o movimento pentecostal, o pentecostalismo, pelo deputado irmão do Silas Malafaia. E aí você faz como? Você articula nas câmaras e o prefeito, aqui no caso, né, vai lá, o governador vai lá e assina o decreto pelo executivo. Então, você não vai pelos mecanismos, né, que são acessados pelos católicos ou pelos afro. Você cria outros mecanismos para conseguir finalmente se inserir nessa narrativa sobre o nacional. O Brasil também é um país muito evangélico. Ele não é só mais um país católico. Ele não é só um país onde as religiões afro são importantes para a construção dessa narrativa, né? Porque aí também tem ali não só a própria religião, né? Mas o carnaval, o samba, a capoeira, a comida, enfim, isso tudo vem como sendo parte importante, né? São elementos importantes do que é reconhecido como cultura brasileira, né? Então, as religiões afro entram. O catolicismo, se a gente começar a falar, a gente não para, né? Mas a gente pode pensar assim, em termos de feriados. Eu acho que é um exemplo muito prático, né, para a gente pensar assim, como é que o catolicismo está muito presente na vida pública mesmo, né? Porque é isso, os nossos feriados, muitos dos nossos feriados são feriados católicos, entendeu? E, mais uma vez, os evangélicos permanecem elegidos desse espaço de disputa, é isso que está sendo feito. Isso foi elegido como um canal importante a ser disputado. Eles têm muito domínio de como manipular também as novas tecnologias a seu favor. Eu acho que quando a gente vê assim, monitorando a Câmara dos Deputados, a gente faz no ISE, né, um monitoramento sistemático da Câmara, vendo os projetos de lei que estão entrando, né? Então, e aí, por exemplo, em relação a isso, né, a gente percebe muitos discursos de preocupação moral e em relação, por exemplo, à proteção às crianças. Isso, por vezes, né, seja por meio de apresentação de projetos ou de narrativas retóricas que fazem ali, se traduzem em ataques à cultura? Como é que isso se dá? Sim, se traduz em criminalização de culturas e de movimentos artísticos que não são considerados bons por eles. Aí, como eu estava dizendo, nesses monitoramentos que a gente faz, a gente vê, por exemplo, o Mário Frias protocolou uma lei que visa criminalizar letras de músicas, não sei quem, em escolas públicas e privadas, sob pena de eles proibir alguma pena para professores e pais que permitam que isso aconteça. Enfim, a gente sabe de que música está sendo falada, né? A gente sabe que tem todo um discurso de que o funk sexual, mais do que ser um movimento cultural de periferias de São Paulo, periferias do Rio de Janeiro, mais especificamente, ele é visto como algo que sexualiza crianças, porque está associado a sexo, está associado ao tráfico, está associado, enfim, a coisas ruins. Né? Quando a gente vê, imagina, se a gente pega a Batalha do Passinho, que não é a forma como aqueles meninos dançam funk. É lindíssimo a forma como o corpo se movimenta ali. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê projetos como esse sendo protocolados no nosso Congresso. Então, você sabe de que música eles estão falando. Eles estão falando do funk. Eles não consideram o funk como parte da cultura brasileira. E eles querem arranjar um jeito de criminalizar isso. Aí, ao mesmo tempo, como a gente também monitora mídias sociais de influenciadores, né, religiosos importantes e proeminentes no nosso campo de estudos, aí a gente vê pipocando em várias frentes, né, vídeos mostrando crianças dançando sexualizadas, aí depois eles cortam para casos de aumento de casos de abuso infantil. Gente, os casos de abuso sexual infantil no Brasil são cometidos dentro de casa. Em 87% dos casos, eles acontecem dentro do domicílio da vítima. 75% dos casos, o abusador é um familiar ou alguém muito próximo da família, entende? Não é música.
que faz com que as crianças sejam abusadas sexualmente. É toda uma estrutura machista, patriarcal e misógina que faz com que essas crianças sofram e sejam percebidas como alvo de ataque. Nada acontece com quem ataca essas crianças. Então, a gente precisa combater isso de outra forma. Mas o que a gente vê entre os influenciadores religiosos, lideranças religiosas, pastores e tudo mais? Não todos, eu sempre reforço que, assim, existem casos e casos, né? Mas uma ação orquestrada. Aí o Mário Frias protocola a lei numa semana, na outra já tem, assim, muitos conteúdos diferentes, produzidos de diferentes formas, sendo produzidos e circulando na internet, mostrando aumento de casos de abuso sexual infantil, enquanto crianças dançam funk, dando a entender que uma coisa leva a outra, sabe? Isso é mentiroso. E isso é uma forma de criminalizar uma cultura que não é reconhecida por eles como legítima, é reconhecida por eles como uma coisa que danosa à família. Então, a disputa por um tipo de concepção de cultura, assim como houve, né, e tem havido uma disputa sobre uma concepção de família, que é correta na visão desses atores, né, e eu estou falando de atores muito específicos, mas é a família heteronormativa que está ali, um homem, uma mulher e seus filhos. Essa família precisa ser defendida. A cultura que precisa ser defendida como aceitável num país como o Brasil não inclui o funk, como não inclui pessoas LGBTQIA+, como não inclui minorias. A gente vê também muitas críticas, né, recorrentes nesse segmento à Lei Rouanet, críticas genéricas, apesar de também recorrerem à legislação, né, e também ao carnaval. Tudo isso, né, mais essa reflexão que você vinha fazendo, esse caldo todo acaba contribuindo para aprofundar intolerâncias no país? Sem sombra de dúvidas, ô Marco, porque quando você não valoriza o diferente, eu não estou nem falando de respeitar, não. Eu acho que respeito é o mínimo, né? É o mínimo exigido. O que a gente tem que lutar é para que os diferentes sejam valorizados nas suas diferenças e que as próprias diferenças sejam valorizadas. Quando você demoniza, patologiza, quando você diz que o outro faz é ruim, você fomenta a intolerância, não só a intolerância religiosa, sobretudo a intolerância religiosa. A gente sabe, né, que muitas igrejas evangélicas, elas demonizam religiões afro, e é por isso que terreiros são atacados, é por isso que pessoas em suas vestimentas religiosas não só sofrem preconceitos, como também violências físicas, e é óbvio que isso vai levar a intolerâncias. E tem uma contradição aí, né, Lívia? Mas outros tipos de intolerância. Tem uma contradição aí sobre intolerância religiosa, que os dados do Disque 100, né, revelam que até 2020 ali, de fato, as ocorrências eram mais relatadas, né, de perseguições a religiões de matriz africana, e que de lá para cá começou a aparecer também muitas reclamações de cristãos se dizendo vítimas de perseguição. O que explica essa guinada? O governo Bolsonaro aparelhou o Disque 100. Foi isso que aconteceu. Eles quiseram transformar, né, um órgão oficial de produção de dados em uma assessoria que comprovasse a narrativa deles de que existe cristofobia no Brasil. É basicamente isso, né? Por exemplo, e aí eu tenho... durante a pandemia, a gente no ISER, a gente tem, inclusive, uma pesquisa em relação a isso, né? A gente foi vendo que os dados foram mudando, né, ao longo do governo Bolsonaro, e os cristãos passaram a figurar como os maiores perseguidos no Brasil, que é uma incongruência, né? Um país de maioria cristã, né? Como é que uma maioria absoluta de cristãs vai ser perseguida por uma minoria que nem tem seus direitos muito bem resguardados? É difícil, né? Mas, assim, a própria Damares, por exemplo, que, né, era a ministra lá, né, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né, da Mulher, da Família, no singular, e dos Direitos Humanos, que também é um tipo específico de direitos humanos que eles defendem, não é para todos. Ela, por exemplo, durante a pandemia, ela convocava assim, olha, gente, a gente tem aqui o Disque 100, fazia as convocações oficiais dos vídeos que circulavam, não só nos grupos de WhatsApp das igrejas, mas nos canais oficiais do governo, né? Ela, olha,
Se na sua cidade, você quer ir para a igreja e as medidas sanitárias não estão deixando porque estão fechando as igrejas por conta da pandemia do Covid, você pode ligar para o Disque 100 e falar que você está sofrendo intolerância religiosa, porque você está sendo cerceado do seu direito de ir à igreja. Né? Não interessava que naquele momento estava acontecendo uma pandemia e que as medidas sanitárias eram para resguardar a vida das pessoas, né? Então, no sistema de freios e contrapesos que a gente vive, né, os direitos não são absolutos, só o direito à vida, sim, mas os outros, eles vão ser botados numa balança, né, e a gente vai priorizar o mais importante naquele contexto. E no contexto da pandemia, o direito à vida precisava ser resguardado e a aglomeração em igreja, no primeiro momento, quando não tínhamos as vacinas, podia atrapalhar o combate à pandemia, né? E isso foi mobilizado pelo governo como caso de intolerância religiosa. Lívia. Foi convocada, a Damares convocava as pessoas a fazer denúncias pelo canal do Disque 100. Isso é um exemplo, teriam outros, tá? Da forma como o governo foi aparelhando o Disque 100 para se tornar... E esses dados, claro, eles acabam corroborando a narrativa de que tem cristofobia no Brasil, que também foi uma narrativa muito forte durante as eleições. Nosso assunto é bastante complexo e o nosso tempo está chegando ao fim. Queria te pedir uma reflexão rápida, por favor, sintética, para fechar nossa conversa, do quão importante serão entender, né, essas complexas e mutantes ligações entre política e religião para se dar conta dos desafios de reconstrução do país, né, sobretudo do ponto de vista do governo, que precisa implementar políticas públicas. Sim. É isso aí, Marco. Eu acho que política e religião nunca foram separados, né? Formas separadas de se ver e de se viver nesse mundo, né? Eles são mundos que se interpenetram o tempo inteiro, né? O Brasil aí é um ótimo exemplo de como essa interpenetração ela acontece o tempo inteiro. E eu acho que o governo também precisa levar isso em consideração, né? Eu entendo que sim, é importante pensar em políticas públicas universais, mas também pensar que atores religiosos eles são importantes, inclusive, para discursos, para a produção de discursos de produção de unidade. A gente não quer mais que as pessoas se vejam como separadas, né? A gente não quer um Brasil polarizado e dividido. E eu acho que contar com a ajuda de lideranças religiosas comprometidas com o respeito às diferenças, com a valorização do outro e com a valorização da democracia, é muito importante, só pode ser um ganho também para o governo. E a gente sabe que tem pessoas no governo que estão lutando por isso e que estão fazendo também esses acessos. E é isso, porque religião e política nunca foram separados e não se separam, né? Basicamente. Então, esses atores precisam ter as suas vozes escutadas, porque eles estão falando, estão reivindicando o seu direito também de fazer parte dessa história do Brasil. Muito obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, Lívia. Muito obrigada, Marco. Um prazer sempre. Eu conversei com a cientista social Lívia Reis, coordenadora do Instituto de Estudos da Religião. O ICER é uma organização laica da sociedade civil que se dedica a atividades de conhecimento sobre religiões e espaço público. Falamos sobre as perspectivas de atuação parlamentar de grupos religiosos no atual ciclo de poder, suas conexões com a extrema-direita e as estratégias que adotam em disputas culturais e de costumes junto à sociedade. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.